Infelizmente, temos que falar de arbitragem mais uma vez, como protagonista, em especial desse jogo, desse clássico Fla-Flu, Flu-Fla, no Campeonato Brasileiro. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Flanários Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro e hoje eu estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso peço desde já aquela moral aqui para deixar a sua inscrição, compartilhar, dar o seu like, né? Comente aqui também no vídeo para a gente discutir sobre futebol. E hoje, infelizmente, vai ser um vídeo que eu não gostaria de fazê-lo, porque não é o que a gente pretende fazer aqui no canal. Mas essa última rodada, aliás, se a gente pegar esse ciclo, né, mais recente, incomodou demais. E eu vou falar um pouco sobre isso, né? Ontem teve a nossa live em parceria com os canais Cadu SRN ligados no Fla 1981. Ontem às 9 horas da noite, toda segunda-feira às 9 horas da noite. Rolou essa live e aí foi comentado várias coisas, inclusive sobre essa questão da arbitragem. Não vamos estender muito nesse vídeo, né? Mas vamos falar aqui rapidamente. Ontem teve esse clássico, Flu-Fla no Maracanã, e um clássico que foi marcado pela interferência do VAR, pela falta de critérios. A interferência do VAR é uma coisa negativa? Não. O VAR está lá justamente para isso. O VAR, quando se percebe que há uma decisão do juiz em campo que possa estar prejudicando, que possa estar sendo controversa, né? Um erro claro do juiz, seja para um pênalti, para um impedimento, enfim, para uma questão de cartão, o VAR tem que intervir. O VAR tem que chamar o juiz e fazer convite, né, para ele, olha de novo o lance, porque a sua interpretação está equivocada, olha de novo o lance, porque não estava impedido, ou não foi falta, enfim, tem várias dessas possibilidades. E contudo ontem, a impressão que se deu foi que o VAR apitou dos bastidores a partida. O fato é que a falta de critério, este sim, foi muito presente nas decisões. Algumas faltas violentas em alguns momentos não foram devidamente marcadas ou não foram devidamente penalizadas com cartão, né, com uma cobrança, com um discurso um pouco mais veemente para controlar o jogo. E em dado momento, qualquer faltinha era marcado, como é a cultura, infeliz cultura dos árbitros aqui no futebol brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro, né? Se a gente for pegar o Campeonato Carioca é ainda pior. Então assim, não dá para entender a falta de critério. Sobre os lances de ontem, sem me estender, o juiz conseguiu, juntamente com a equipe toda que participou, né, com a equipe do VAR, a equipe de campo, desagradar a todo mundo. Se você for agora em canais de youtubers que cobrem exclusivamente o Fluminense, vocês vão ver que eles estão dizendo que o Flu foi prejudicado, que o Flu foi garfado, etc e tal. É a opinião deles, é a visão deles, tá? Mas vou falando da minha visão, tentando não ser clubista, mas falando da minha visão enquanto flamenguista, é o seguinte: ontem foi uma falta de critério que prejudicou demais o Flamengo. Aí eu vou dar os meus argumentos e você fique à vontade de deixar os seus comentários, tá? Primeira questão, aos 7 minutos do primeiro tempo, tá? Se eu não me engano, o jogador Lima do Fluminense, o Felipe Luiz, acho que passa por ele, e ele dá uma bordoada, a palavra que eu cresci aprendendo foi bordoada por trás, na altura aqui quase do joelho, tá? Uma falta bruta, uma falta grave, né? E o VAR não chamou, o VAR não interviu. 7 minutos do primeiro tempo, o VAR não falou nada. Nem cartão amarelo o atleta Fluminense levou. Vamos agora adiantar lá para o final do jogo. Final do jogo, muitas decisões controversas depois, muita polêmica, muito bate-papo, discussão. Marcelo, no lance lateral, dá uma canetada aí no Luiz Araújo, né? E o Luiz Araújo, na hora que ele passa, dá praticamente o mesmo nível de bordoada, o mesmo nível de pancada, né, por trás no Marcelo. Ele valoriza, sai de maca. A torcida do Fluminense, como sempre, muito dramática, fez um alvoroço. Aí deu o cartão amarelo pro Luiz Araújo, né? Coisa que já não tinha dado lá pro Lima lá atrás. O VAR chamou, falou para ele rever o lance, porque era falta para possível vermelho. Foi lá, concordou com o VAR, como ele fez todos os outros lances, voltou atrás, cancelou o amarelo e vermelho para o atleta do Flamengo. O jogo já estava no final, não, né? Eu acho até que foi uma expulsão aceitável, claro, foi uma falta realmente dura, mas, volto a pontuar, falta de critério. Lá atrás, talvez por ser o início do jogo, o VAR não chamou e ele nem deu amarelo. Aqui ele deu amarelo, o VAR interviu, ele expulsou. Então, esse já para mim já é um lance que não dá para o Fluminense reclamar de ter sido prejudicado, tá? Cada um tem uma forma de enxergar, mas não dá para reclamar.
Outro ponto que eu quero chegar aqui, tá? O Gerson, se eu não me engano, faz o cruzamento aí no primeiro tempo para dentro da área. O Arrascaeta estava esperando a bola aqui no chão, de costas, isso é importante. Ele ia, na minha intenção, tentar dominar virando, para já bater no gol, achar um passe para o companheiro melhor colocado. Nisso vem o cachorro louco, Felipe Melo, não sei eu que chamo ele assim, tá? É uma alcunha que estão atribuídos para ele. E no pula, já usando um pouco do braço, na minha opinião, nas costas, né, do Arrascaeta. E, na minha opinião, com uma certa força, com uma certa imposição física, né? Até porque o Felipe Melo é um cara grande. E nada foi marcado. O VAR também não foi chamado para que faça uma revisão, para que ele tenha uma segunda chance de rever o lance. O jogo seguiu. Não foi dado pênalti, não foi dado nada. Ok. Pouco tempo depois, já no finalzinho da partida, algum tempo depois, melhor dizendo, o Flamengo consegue... o time do Fluminense rebate uma bola da área. Pablo e Cano se enroscam ali no meio de campo. Um lance que é muito natural de jogo. O Pablo também usa um pouco mais o corpo que ele tem de força. Se desvincula desse braço que está ali, né, com o Cano. Cabeceia a bola. O juiz não nada a marcar. A bola segue, o Flamengo rebate a bola de cabeça daqui. Gabigol mata no peito, chuta no gol. Um belo movimento do Gabigol, chuta rápido. O goleiro não consegue espalmar para fora do gol. Gol do Flamengo. 1-0 aí na ocasião, poderia ser o gol da vitória. Aí o que aconteceu? Pressão do Fluminense, que está sempre, não é de hoje, que as partidas entre Flamengo e Fluminense, elas são preenchidas, eivadas de nervosismo, de gritaria, de pressão em cima da arbitragem, de reclamação o tempo inteiro, entendeu? De uma coisa que parece que foge da normalidade, né? Não sei que nível é esse que envolve tanto aí os jogadores do Fluminense. Isso acaba passando para todo mundo, inclusive para o árbitro em campo. Enfim, esse é outro ponto. Foram lá, pressionaram, choraram, reclamaram, porque já tinham tido um gol anulado. O árbitro foi, o VAR chamou novamente o árbitro. Ele foi lá, ele tinha acertado para mim em campo, tá? Chamou ele de novo e falou: reveja, porque teve um lance aí de falta no início da jogada. Que falta é essa que estão marcando? Volto a dizer, se marca tudo aqui no país, tudo. Né? Mas isso para mim não é falta. É um absurdo o cara impedir que um lance que culmina no gol, você está beneficiando a equipe que cavou a falta e está punindo a equipe que fez o gol. O principal objetivo do futebol é fazer o gol. Né? Esse é o objetivo maior. E o VAR, aqui no Brasil, está fazendo com que essa média de gols diminua. Está fazendo com que o principal momento de uma partida de futebol deixe de ser o protagonista, deixe de ser importante, seja anulado com a maior tranquilidade do mundo, entendeu? Por questões assim de protecionismo ao baixo nível de arbitragem do país. Ok, vamos ao ponto que eu quero dizer. Sim, meus amigos, o Felipe Melo, que vem igual um foguete, pula nas costas do Arrascaeta, usa até um pouco do braço, com a sua força derruba o jogador do Flamengo. Dentro da área, não foi pênalti, não foi falta, segue o jogo, não pode um lance como esse, que os dois estão no chão, tá? Enroscados, o jogador do Cano se joga, porque está acostumado a marcar qualquer falta para eles, e o cara marcar uma falta. Se no lance do Felipe Melo não foi pênalti, não foi falta, isso daí não pode ser marcado falta. Então, mais uma vez, a falta de critério presente. Então, volto a dizer, os torcedores do Flu estão reclamando, dessa comparação não pode reclamar. Porque, mais uma vez, a falta de critério prejudicou o Flamengo nesse lance específico. E aí, meus queridos, vão ter milhões de outros momentos na partida aí, de faltinha, de cartão que poderia ter dado, não deu, ou que exagerou para um lado e para o outro, que a gente poderia ficar discutindo aqui um tempão, tá? Mas não é o propósito desse vídeo. Mas, para dizer que eu não falei de tudo, falar do gol do Fluminense que foi anulado. Que para mim foi isso que culminou na decisão absurda, mais uma vez, de anular o gol do Flamengo. Parece que é sempre contra o Gabigol. Né? Parece que é sempre contra o Gabigol. Na final do ano passado da Copa do Brasil, contra o Corinthians, anularam o gol do Gabigol. Inexistente, arrumaram impedimento. Tá? Contra o Grêmio, naquele famoso 5-1, né? 5-0 no Maracanã. No primeiro jogo que foi lá em Porto Alegre, foi 1-1. Anularam os 3 gols do Flamengo. Um deles, que foi do Gabigol, um absurdo. Também inventaram impedimento na jogada. Só para lembrar de alguns aqui que eu achei mais significativos.
Agora, recente, contra o Atlético Paranaense, né? Agora no segundo jogo, que foi lá na casa do Atlético Paranaense, o que seria o segundo gol do Flamengo na partida, também de Gabigol, arrumaram o impedimento, não se sabe da onde, quem foi que desenhou, que criança foi que desenhou, de 3 anos, que desenhou aquela linha do VAR. Aí contou o braço. Engraçado que agora, nessa mesma rodada, o Atlético Paranaense teve um gol, um lance em seu favor, do Vitor Roque, né? Que, dessa vez, o cara traçou a linha direita no ombro. No jogo do Flamengo, o cara inventou uma outra regra, mas enfim. E é sempre com o Gabigol, né? Era para ter muito mais do que 151 gols, 151 gols, né? Do Flamengo, com o Flamengo. Mas enfim, voltando. O gol do Fluminense foi anulado porque o árbitro que estava de frente para o lance, perto do lance, por sua falta de critério e por sua incapacidade cognitiva, não marcou a falta em cima do Cebolinha, se eu não me engano, do jogador André do Fluminense. Deixou o lance seguir. Por quê? Porque tem falta idiota, besta, simples, que marca, faltinha, que a gente chama de faltinha, e tem faltas que são escandalosas, que não se marca. Não dá para entender, volto a dizer, falta de critério. Deixou a porcaria do lance seguir, e aí acabou gerando um gol do Fluminense. Aí o VAR teve que intervir novamente, né? Dessa vez acertadamente. Dessa vez, na expulsão, foram acertados, tá? Para não dizer que eu estou sendo clubista. O que eles erraram foi não chamar nem para ver o pênalti, nem para ver o cartão do tal do Lima e para anular o gol do Flamengo. Então, também errou o VAR, bastante, né? E aí, voltando aqui, culminou no gol do Fluminense. Só que aí, meus senhores, o Fluminense ainda se sentiu prejudicado. Quer dizer, se o VAR, que tem que às vezes estar chamando o árbitro para intervir numa decisão errada de campo, o árbitro estava de frente para o lance, não deu uma falta que foi nitidamente falta para todo mundo. Isso aí foi unânime em qualquer programa que eu assisti Sport TV, eu assisti ESPN, eu assisti Jovem Pan, eu assisti, Band Esportes. Todo mundo sabe que foi falta naquele lance. E o árbitro viu e não marcou porque não quis. Então, assim, dessa vez, o VAR chamou para corrigir o erro dele em campo. Porque ia prejudicar o time com o gol do adversário, com o gol que fez do time que fez a falta. E eles estão se sentindo prejudicados por quê? Se o VAR desse lance específico, chamou corretamente e o juiz acertou ao voltar atrás. Então não dá para se sentir prejudicado com uma correção de um erro do juiz. É isso que mais irrita nesses torcedores, tá? E aí não é só de Fluminense, não. De qualquer time, inclusive Flamengo, tá? Porque eles estão confundindo uma coisa primordial. O VAR tem que intervir na partida para corrigir o erro do juiz de campo. Então, quando o árbitro é chamado e ele corrige, o seu time, queridão, não está sendo prejudicado. Não está sendo prejudicado. Estão sendo corrigidos os erros. Então, isso não é prejuízo. Isso não é prejuízo. Prejuízo seria não fazê-lo. Aí você prejudicaria a equipe que teve a falta a seu favor e não foi marcado. Nesse caso, o Flamengo, mas poderia ter sido qualquer outro. Entendeu? Então, isso não é um erro. Anular o seu gol não foi um erro de arbitragem, não foi polêmica, foi acerto, foi ajuste do erro, sim, do juiz em campo. Então vocês estão se sentindo prejudicados com o quê? Teve uma bola do Cano no braço do Gerson dentro da área, tinha que ter sido marcado o pênalti. Poderia ter marcado o pênalti, porque aqui nós temos, mais uma vez, a falta de critério. Existem milhões de árbitros que marcam qualquer bola que bate do braço pênalti, porque talvez a orientação seja essa. E tem milhões de árbitros que não marcam. Bola bate no braço aberto, o cara estava dando carrinho, bateu ali e não marca. Então é uma coisa subjetiva, e tudo que é subjetivo dá margem para interpretação, para uma pessoa vai ser, para outra não vai ser. Então esse lance, para mim, não foi pênalti. Mas não dá para dizer que você foi prejudicado por conta disso. Tá? Com todo respeito. Então assim, o fato é, estamos falando o tempo inteiro sobre a arbitragem desse clássico. Teve pouco jogo do Flamengo, vamos também ser sinceros aqui, principalmente no segundo tempo. O Flamengo parece que deixou de jogar, deixou de oferecer perigo ao Fluminense e quase sai de campo derrotado por conta disso, né? A distância do Botafogo aumentou, né? Não dá para botar em culpa só na arbitragem, mas precisamos abrir o olho sim, porque infelizmente essa arbitragem não é que ela esteja sistematicamente prejudicando os times A ou B, como alguns estão chorando aí na televisão e Brasil afora, né? O fato é que com esse empate do Flamengo, o Botafogo abre 12 pontos de diferença. É uma distância muito grande, muito difícil de alcançar,
né? Méritos do Botafogo, que ganhou partidas aí com equipes que são protagonistas ao título, né? E por isso que está com essa larga vantagem. Mas precisamos falar que a arbitragem no futebol brasileiro, né, está muito ruim. Não é nenhuma novidade. Ela está prejudicando as equipes. Não só o Flamengo, não só o Fluminense, nem botar o Palmeiras, Corinthians, enfim, todas têm coisas a reclamar. O nível técnico está ruim. O nível de preparo está ruim. A pressão que eles estão sentindo é grande. E o VAR tem sido usado como muleta, tem sido usado com um propósito diferente da realidade, que é assistir o árbitro de campo. O árbitro de campo está com medo de apitar as coisas, está com medo de manter suas decisões depois de ser criticado por ter errado, como se nunca tivessem errado na vida, né? Está se escorando usando o VAR como muleta, que também tem outros árbitros ali, né, nessa equipe, fazendo esse papel de julgar, né, subjetivamente o lance, e que também erram, que também não tem critério. Então, assim, precisamos abrir o olho com relação a isso. E quando eu digo precisamos, são todos os clubes das séries do futebol brasileiro, são todas as torcidas, né, com uma certa pressão aí na CBF. Se falou até em trazer árbitros de fora do país. Não sei, é uma ideia, porque os de dentro não estão prestando. É um pior do que o outro, né? Agora, fazendo um corte aqui recente, nos últimos 4 jogos do Flamengo, foi uma sequência dificílima que o Flamengo teve. Foi posto à prova a capacidade do Flamengo contra Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Paranaense de novo e agora Fluminense. O Flamengo teve em todas as partidas um lance polêmico, digamos assim, que acabou o prejudicando. Então, vamos abrir os olhos aí. Agora, se o Flamengo jogar bola, se o Flamengo conseguir desenvolver seu bom futebol, aí o árbitro tem que se redobrar para conseguir tirar uma vitória do Flamengo. Então vamos que vamos aí, galera. Hoje, o vídeo de hoje, infelizmente, foi sobre isso. Mas, espero que você que tenha ficado até aqui se inscreva no canal. Dê o seu like, compartilhe esse conteúdo. Comente para a gente poder trocar uma ideia, debater sobre futebol. Se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum. Eu até prefiro que você coloque aqui para que a gente possa discutir, debater saudável, de maneira saudável. E aí evoluir nessa questão, né? Nessa paixão que é o futebol. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Valeu!